Bom dia, galerinha. Vamos estudar geografia hoje. Vamos abrir lá no capítulo 11, na página 102. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida desse índiozinho. E o título do nosso capítulo 11 é O Lugar em que as Pessoas Vivem. Então, cada pessoa vive em um lugar diferente. Então, aqui fala um pouquinho sobre o lugar onde Kaique vive. Kaique é esse índiozinho que vocês estão vendo aqui. Aqui mostra a aldeia onde ele mora e a Tia Rose vai ler um pouquinho da história dele para vocês. O lugar em que eu moro é cercado de árvores de vários tamanhos. Os animais também vivem pertinho. Posso ouvir aqui da oca, o canto dos passarinhos no céu, o coachar dos sapos. Então, o que é coachar? Coachar é o sonzinho que o sapo emite, tá bom? À noite, e o salto dos macacos de uma árvore para outra. Então, ele está morando em uma floresta, não é isso que deu pra gente entender, turminha? As únicas instruções que existem onde moro são as nossas moradias, que se organizam em formato circular, umas de frente para as outras. Então, aí está mostrando as ocas onde eles moram. Vocês estão vendo aí, não é? Meus pais e eu sempre acordamos assim que o dia nasce. E o sol aparece lá no céu. Então, lá na nascente. A gente está falando bastante sobre o sol nessa unidade, não é isso? Então, vamos continuar aqui. A luz solar ilumina toda a oca e sabemos que já é hora de despertar para realizar as nossas atividades. Então, eles acordam assim que o sol nasce, eles despertam, né? E começam a realizar as suas atividades do dia a dia. Nos dias em que a preguiça de levantar é grande, mamãe vem e me convida com carinho para sair da rede. Então, ele dorme em redes. Aí tem aquele dia que eles têm uma preguicinha, igual vocês quando estudam de manhã e que tem dia que não quer levantar, que a preguicite vai lá e invade vocês. Então, a mãe dele vai lá, com todo carinho, e acorda o Kaique. Agora a Tia Rose vai fazer uma perguntinha e você vai responder aí, tá bom? Como é o lugar que Kaique mora? A Tia Rose leu, então você vai responder como que é esse lugar. Esse lugar é parecido com aquele que você vive ou é diferente? E o porquê? Kaique acorda quando a luz do sol entra na oca. E você, quando você costuma acordar? Então você vai responder aí para sua família. Depois lá na página 104, mostra para cada lugar um modo de vida. Então, Kaique mora numa floresta, onde ele escuta a natureza, o barulho dos sapos, o barulho dos pássaros. Agora nós vamos falar outras pessoas que moram em outros ambientes, em outros tipos de lugar. E tem um outro modo de vida bem diferente do Kaique. Então, lá na página 104, a Tia Rose vai falar um pouquinho sobre vocês, as pessoas que moram em diversos lugares do Brasil e do mundo. E esses lugares também contribuem com a forma como elas se comportam. Quem vive em lugares bem frios, por exemplo, tem costume de usar muita peça de roupa e de consumir bebidas e alimentos quentes. E, enquanto isso, nos lugares em que faz muito calor, as pessoas usam roupas mais leves, bebem muito líquido, como água de coco, para se hidratar. Então, aqui é o caso da gente, do nosso Brasil, que é um país tropical que está sempre com calorzinho, bom? Os lugares que as pessoas moram são muito importantes. A forma como elas vivem. E isso não diz respeito apenas pessoas que elas... Isso não diz respeito apenas às roupas que elas usam ou aos alimentos que consomem, mas sim aos seus costumes, seu modo de vida e a relação que elas têm com a natureza. Então, aqui fala um pouquinho sobre as pessoas que moram em ambientes frios, quentes, né? Continuação lá na página 105. Observe a seguir as imagens de alguns lugares do Brasil e do modo de vida das pessoas que vivem aqui. Então, primeiro mostra aí, parece um índio, parece não, é um índio, né? Muitos povos indígenas vivem em meio à natureza. Então, esse ambiente aí é um ambiente da natureza que ele vive.
e retiram dela os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Da natureza, esses povos também extraem algumas ervas para prevenir a cura de doenças. Então, aí mostra um índio que vive na natureza, que ele extrai os seus alimentos de lá e até remédios retirados da natureza. Na segunda imagem, mostra as pessoas que vivem nas cidades e costumam comprar seus alimentos em mercados públicos ou em supermercados. Quando precisam de remédio, por sua vez, elas vão até a farmácia e compram, bem diferente do índio, que pega na natureza, né? Na terceira imagem, quando necessário, as pessoas que vivem em algumas regiões isoladas do Brasil utilizam canoas ou barcos maiores para deslocar-se de um lugar para o outro. Então, já é um outro ambiente. E o último fala sobre os locais mais centrais e menos isolados. As pessoas se deslocam utilizando diversas opções de meios de transportes, disponível como carro, ônibus, a bicicleta, né? Então aí mostra vários tipos de ambientes que as pessoas moram e tem o seu modo de vida bem diferente do Kaique, que mora lá na floresta. Agora lá na página 106 vai continuar falando sobre o modo de vida das pessoas, né? Como que... Então, meus amores, continuando aqui na página 107, onde fala sobre diferentes modos de viver pelo mundo. Então, você vai fazer uma leiturazinha aqui sobre... Eu vou ler o início e vou deixar vocês lerem o restante para a gente fazer a interpretação. Combinado? Você conheceu os modos de vida das pessoas em alguns lugares do Brasil. Agora, que tal você descobrir como vivem algumas pessoas pelo mundo? Para isso, você vai ter que ler o texto abaixo. Então, tem um texto roxinho e tem um textinho verde água. Você vai fazer a leitura do modo de vida das pessoas e você vai observar, assim como a tia Rose leu à frente, que cada um tem o seu modo de vida, que nem todos vivem como nós aqui no Brasil. Depois, na página 107, que é a nossa última página de hoje, tem um textinho, leia o texto abaixo, em seguida responda as perguntas. Então, esse eu vou ler para vocês, o amarelinho. Ana morava próxima à praia de Cumbuco, lá no Ceará. Lá, ela convivia com pessoas com a presença do sol, do mar, o ano inteiro. Para fugir do calor, Ana costumava beber muita água e usar roupas bem leves, porque lá o clima era bem tropical, igual aqui no Brasil, né? No Ceará, a gente está no Brasil. É um outro estado, ele faz parte do Brasil, né? No caso aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, o clima é tropical. Lá no Ceará também. Todos eles fazem parte do nosso Brasil. Sua atividade de lazer preferida era ir à praia para tomar água de coco e fazer castelos na areia. Então, no ano passado, a família de Ana precisou se mudar. E hoje, ela está morando no Rio Grande do Sul. Olha que diferença! Porque o Rio Grande do Sul, o clima é outro. Em alguns meses do ano, faz muito frio e pode até nevar. Por isso, ela precisa se agasalhar utilizando muitas roupas pesadas. Nessa época, Ana gosta de ficar em casa, tomando um delicioso chocolate quente e observando a neve, sempre que cai. Então, a Ana saiu de um clima tropical, que era o Ceará, que é igual aqui no Rio de Janeiro, e foi para um lugar muito frio, que até neve cai. Então, você vai interpretar. Letra A. O que mudou quando Ana saiu do Ceará para morar no Rio Grande do Sul? O que mudou? O que mudou na rotina dela? B. De que forma Ana se relacionava com a natureza quando morava no Ceará? E de embaixo, e depois de se mudar, o que aconteceu com ela? E a letra C. A mudança de Ana de um lugar para o outro alterou o seu modo de vida? Sim ou não? E o porquê? Aí você vai registrar lá embaixo. E hoje nós vamos dar uma paradinha aqui na página 107, onde nós falamos um pouquinho sobre os lugares em que as pessoas vivem. Começamos falando do Kaique, do índiozinho, que morava na floresta, em contato com a natureza. E depois nós fomos vendo outros lugares que as pessoas moram. E descobrimos que os lugares identificam o modo de viver da pessoa, como ela tem que se vestir. Então, meus amores, um grande beijinho no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula de geografia, que a tia Rose vai dar continuidade. Beijão no coração.